Comentando o capítulo 1137 de One Piece, e meus amigos, que capítulo foi esse? Tem muita informação para ser comentada. Começando, obviamente, pelo começo do capítulo, o Luffy, a Nami e o Zoro vão com o Road até o Castelo Real de Elbaf, à procura da chave para libertar o Lock. E aqui vale notar que, assim como os outros castelos de One Piece, esse também é construído nas alturas, reforçando aquela ideia da fuga do dilúvio. Já dentro do castelo, eles se impressionam como quão grande é aquele castelo, até para os padrões dos gigantes. E um outro ponto também para se impressionar é o quão destruído esse castelo tá, já que desde a batalha de 14 anos atrás, onde o rei Harold foi morto pelo Lock, ninguém teve autorização para entrar no castelo. E desde lá, Elbaf não tem um rei. E entrando mais um pouco no castelo, eles se deparam com uma pilha de corpos de gigantes. E o Road explica que haviam mais de 100 soldados protegendo o rei naquele castelo. E durante a batalha, apenas o Jaru e o próprio Lock saíram de lá. E foi justamente após esse acontecimento que o castelo ficou trancado. E justamente analisando os esqueletos, a gente tem mais uma informação interessante. E é que alguns deles têm chifres. E novamente o Road explica que esses gigantes com chifres têm sangue de gigante ancestral, que é a raça do Wars. Sendo assim, possivelmente os gigantes em si são descendentes dos gigantes ancestrais, sendo possivelmente uma miscigenação com outra raça. E ainda nessa sala, eles se deparam com um retrato do rei Harold. E finalmente podemos ver a imagem dele. E surpreendentemente, ele é o Kaido. Não, cara, é sério, eles são iguais. Evidenciando, até por conta dos chifres, que o Kaido é alguém com sangue de gigante ancestral. Possivelmente um dos descendentes do rei Harold? Talvez. Mas na verdade, eu acho que essa semelhança se deve ao fato da genética dos gigantes ancestrais. Porque pensa comigo, os bucaneiros, que é a raça do Kuma, também tem sangue de gigante. E o Kuma também tem uma aparência bem similar. Sendo assim, eu imagino que todos que têm um DNA de gigante ancestral como parte dominante do seu ser, tenham uma aparência similar. Como os próprios Rei Harold e Kaido, e também o Kuma e o Barba Branca, que também compartilham de aparências muito similares. E uma coisa que também chama a atenção na aparência do Rei Harold é o fato dele não ter os chifres, e sim 2 cicatrizes no lugar. E o Road explica que isso se deve ao fato dele ter arrancado os próprios chifres. Isso porque os gigantes ancestrais eram relacionados à Era das Guerras, e o rei Harold era um rei pacifista, que queria livrar os gigantes dessa estigma da guerra. E para validar essa determinação, ele arrancou os próprios chifres, que era o que fazia lembrar desse passado. Isso mostra o quão determinado ele estava em tornar Elbaf uma nação pacífica, e também explica o porquê o povo ter ficado tão furioso com o Lock após a morte do rei. Mas ninguém ficou tão furioso contra o outro filho do rei Harold, o Raidujin, que é irmão de Lock por parte de pai, já que sua mãe era de outra tribo gigante, o que infelizmente fez ela ficar em reclusão dentro de Elbaf, já que era visto com maus olhos alguém de fora estar misturando seu sangue com os guerreiros de Elbaf, e o próprio Road pontua isso, demonstrando, assim como a própria Nami fala, ser alguém bem preconceituoso com as pessoas de fora. Mas então o Zoro questiona ele, já que ele é tão preconceituoso, por que ele tá no navio do Raidujin, que é alguém com sangue impuro na visão dele? E isso nos é contado através de um flashback do Raidujin e do Road crianças. A gente vê o Road sofrendo bullying de outras crianças, e o Raidujin sendo o único que se aproxima dele, e vê o quão bem ele desenha mapas. E dessa forma ele convida o Road para ser seu amigo, algo que o impressionou, já que ninguém queria ser amigo dele. E nesse ponto é interessante, porque já que o Raidujin era filho de alguém estrangeiro, provavelmente ele também sofria bullying. Então essa ação dele também pode ter sido motivada por uma questão de identificação com o Road, de não querer deixar ele sozinho. O que faz o próprio Raidujin crescer muito como personagem, já que até então ele não tinha demonstrado muita coisa. Mas agora a gente conhece até o sonho dele, que é unificar todas as tribos gigantes ao redor do mundo. Um sonho bem parecido com o da Big Mom, com exceção de que o Raidujin parece querer fazer isso de uma maneira mais pacifista, assim como seu pai. Durante esse diálogo, inclusive, tem até essa cena bem engraçadinha do Zoro se identificando com o Road, já que a motivação do Road é fazer o sonho do capitão dele se tornar realidade, e o Zoro entende perfeitamente essa ambição. Mas então eles são interrompidos, com o Luffy gritando que encontrou gigantes caídos, que foram os gigantes derrubados pelos Cavaleiros Sagrados. Então a gente corta lá pro submundo, onde o Lock tá preso. Ele tá sendo pressionado pela Gunko, com a sua fruta da seta, e já parece estar bem machucado. Ela continua insistindo para ele se juntar aos Cavaleiros Sagrados, e reforça dizendo que um plebeu como ele nunca poderia chegar a tal patamar, mas eles estão dando essa oportunidade, então ele tem que aceitar. Mas o Lock continua negando. Então vemos mais um pouco da habilidade da Gunko, que é basicamente criar setas, e essas setas vão definir como ela vai se movimentar. A gente já tinha visto no capítulo passado que elas também servem para ataque, mas nesse ela cria a seta, se posiciona em cima dela e basicamente é teletransportada na mesma direção que a flecha está apontando, onde ela usa isso para acertar o Lock mais uma vez. E ele já parece estar no seu limite, quando ela aponta mais um monte de flechas pro rosto dele, basicamente para finalizar o Lock. Então ela dá um último aviso.
Você vai se juntar aos Cavaleiros Sagrados? E o Loki prepara uma risada, porém é interrompido por uma rajada de golpes. Então, com o Loki e todos os animais que cresceram junto com ele praticamente abatidos, a gente vê a revelação da outra figura encapuzada que estava junto com a Gunko, aquele que a gente teorizava ser o irmão do Shanks. E seu nome é Sam Rock Figureland, o líder dos Cavaleiros de Deus e o filho de São Garlin. E eu tava esperando muita coisa, mas um Shanks fanboy não era uma delas. Brincadeiras à parte, esse design é incrível. Me lembra muito o Alucard, de Castlevania. E o capítulo se conclui com ele falando que os ferozes guerreiros de Elbaf, que há muito tempo dominaram o Novo Mundo, eu com certeza os colocarei sob o comando do governo mundial. E sobre isso, tem uma coisa que eu vi me perguntando, desde quando a gente descobriu que eles estão aí pra recrutar o Loki. Atualmente a gente tem o Luffy e o Bug como Yonkous, além do Shanks que já tava lá e o Barba Negra. E num outro lado, a gente tem o governo mundial, que tem os Cavaleiros Sagrados, os Almirantes, o Almirante de Frota, os Pacifistas, os Serafins e os Gorosei. A balança nunca teve tão equilibrada pro lado do governo mundial, então por que eles querem recrutar mais força? Tudo bem, o Luffy é uma grande ameaça, o Barba Negra também e o Shanks também, mas eles são uma ameaça que individualmente a força da marinha atual já pode lidar. Então o que tá assustando tanto assim o governo mundial para eles terem que invadir a Ilha dos Gigantes atrás de mais força? Será que existe algo a mais que o governo teme, que não sejam os piratas e o próprio Joy Boy? Bom, eu não sei, mas nunca dá pra saber com One Piece. E é isso, se gostou, deixa o like aí e se inscreve. E se quiser, deixa aí nos comentários o que você achou do Figureland Shamrock